A constelação familiar sistêmica foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele é psicoterapeuta, teólogo, filósofo. Ele foi padre da Igreja Católica durante quase 20 anos e ele viveu 16 anos em missão na África do Sul. E foi ali, junto com uma tribo chamada Zulu, que ele percebeu que aquela tribo, apesar da escassez material, vivia muito bem, tranquila, em harmonia. Então foi ali que ele percebeu que a nossa alma segue a 3 leis, que é a lei da ordem, a lei do equilíbrio entre dar e tomar e a lei do pertencimento. A lei da ordem diz que quem veio primeiro tem precedência e quem veio depois deve respeito para quem veio primeiro. E isso atua de uma maneira muito forte a relação pais e filhos, onde os pais são muito grandes e os filhos são muito pequenos. Então, o que acontece? Toda vez que essa ordem então, é invertida, ou seja, um filho se torna maior que um pai ou uma mãe, inconscientemente ele vai procurar dinâmicas. Ele vai procurar dinâmicas na sua vida para se sabotar, para voltar ao seu lugar de pequeno. Os pais representam a vida para um filho. Então, do jeito que eu olho um pai, se eu tenho raiva de um pai, eu tenho raiva da vida, eu vou contra a vida. Se eu tenho raiva da vida, eu não quero viver. E aí que entra muitos casos de depressão, de sensação de abandono, de sensação de rejeição. Vale também para os avós, para os bisavós, tios e assim por diante. O mais novo deve respeito para o mais velho. E quando isso não é observado, inconscientemente eu vou me sabotar. A segunda lei é a lei do equilíbrio entre dar e tomar. Então, entre todos nós deve existir um equilíbrio. E o que acontece muitas vezes é quando um dá demais e o outro recebe demais, então cria-se esse desequilíbrio e a tendência é de quem deu demais se sentir no direito de cobrar. E quem recebeu demais tende a se sentir sufocado e sair do relacionamento. É aquela velha história, né? O bonzinho. Eu fiz tudo por ele e ele me deixou. E realmente, geralmente quem recebe muito tende a sair do relacionamento. E isso vale na questão de dinheiro ou qualquer outra situação, carinho ou amor, atenção, compreensão, qualquer coisa. Por exemplo, se eu compreendo demais uma pessoa, se eu estou num relacionamento e eu sempre aceito que a pessoa faça tal situação, o que acontece? Quando eu fizer algo e ela não permitir, uma pessoa não permitir que eu faça uma situação, eu vou me sentir injustiçado. É a mesma coisa com o dinheiro. Se eu pago um restaurante para um amigo que no momento está passando dificuldade e aí eu sempre pago para ele, o que acontece o dia que ele tiver dinheiro e eu não, e ele se recusar a pagar para mim? Eu vou me sentir injustiçado? Eu vou querer cobrar? Entre relacionamento de casal, amigos, deve existir esse equilíbrio. A terceira lei que o Bert Hellinger percebeu então é a lei do pertencimento, onde todos nós temos o direito de pertencer. Nós temos um instinto de pertencimento. Então nós queremos pertencer ao grupo da igreja, ao grupo do futebol, ao grupo do bar, ao grupo e tantos outros grupos que nós temos, né? E principalmente o da família, né? Onde tem um vínculo muito forte e isso é um instinto natural nosso, mas não só de querer pertencer, somente por não se sentir sozinho, por estar em grupo, mas até também por questão de sobrevivência. Por exemplo, os animais, uma zebra, por exemplo, se nós vermos elas vão estar andando em bando. E quando uma se desgarra do bando, ela fica mais vulnerável. E nós podemos perceber então que elas já se unem. E nós também temos esse instinto, é um instinto. Então nós queremos pertencer. E Bert Hellinger percebeu então que quando uma pessoa é excluída, acontece um conflito muito grande. E o que Bert Hellinger percebeu também é que todos nós partilhamos
de um mesmo inconsciente. Por exemplo, uma doença. A gente tem costume de falar que uma doença hereditária, genética, mas o que é isso, né? É coincidência? O interessante é perceber como que ela se inicia em uma geração e ela termina em outra, né? Por exemplo, uma doença hereditária. Então, muitas vezes, né, eu percebo, o bisavô teve aquela doença, começou no bisavô, o vô teve, o pai tem, eu tenho, meus irmãos não têm e meu filho não tem. Ou seja, começou com o bisavô e termina comigo. Por que isso, né? Por que termina? O que acontece? Muitas vezes na constelação a gente percebe. Muitas doenças são um sentimento, algum conflito, e se inicia em algum lugar, em algum momento. E o interessante perceber é que ela não termina com a morte. Então, por exemplo, um bisavô passa por um conflito, começa uma doença em um local específico do corpo, e aí ele morre, nasce o descendente, vive a vida, em um determinado momento inicia-se aquela mesma doença no mesmo local, tem um filho, e quando ele morre, o filho começa a apresentar a doença, e assim vai passando, de geração em geração. E em determinado momento, então, cessa. Então, na constelação, a gente olha muito para isso. Onde começou, o que aconteceu, e muitas vezes basta um simples movimento para terminar. Às vezes, uma reverência é o suficiente para terminar com uma doença que passa por gerações. Às vezes, um sentimento de gratidão é o que faltava. Às vezes, equilibrar algo que ficou desequilibrado. Às vezes, incluir um excluído. Imagina uma pessoa, um pai de família que sustentou a família, fez muitas coisas e de repente ele foi posto para fora de casa. E ficou por isso mesmo. Imagina o sentimento que uma pessoa assim carrega. O que ela pode fazer? Como que ela pode se sentir? E se uma pessoa sente, o sistema familiar vai sentir. E aí que vem toda a atenção e vibra nesse sentido. E todos podem sentir. Então, muitas vezes, por exemplo, um excluído assim, toda a família vai ter esse sentimento de exclusão, de excluído. Então, muitas vezes, eu vou numa festa e eu me sinto mal de chegar na festa, parece que eu não pertenço ali, parece que eu não sou bem-vindo. E aí, muitas pessoas têm esse sentimento e nem sabem de onde vem, por que é assim, por que eu me sinto assim, não pertencente. Muitas vezes, é o sentimento dela, que em algum momento ela sentiu essa exclusão. Muitas vezes nem é dela, é de outra pessoa que tem esse sentimento e ela simplesmente está ligada, partilhando desse mesmo inconsciente e está sentindo esse sentimento. Muitas vezes, né, ela já nasce predisposta a passar por essa situação para repetir a história de algum antepassado que passou por uma história assim e que, enquanto ele não for incluído, vai ficar nessa sintonia, nessa vibração dentro do sistema familiar. E todos que fazem parte desse sistema, que estão ligados diretamente, que são descendentes diretos, vão estar partilhando deste mesmo sentimento. Então, por exemplo, em uma constelação nós podemos ver e colocar as pessoas representando e fazer esse movimento que se faz necessário, que parece que o sistema familiar, ele pede para fazer. Essa sensação de que está faltando alguém não foi
visto com respeito, foi excluído e assim por diante. E para falar da base científica desse trabalho, gostaria de citar o cientista, biólogo Rupert Sheldrake, ele é inglês, e numa entrevista dele ele diz como o primeiro contato que ele teve com a constelação, né? Quando ele foi num grupo de constelação e ele olhou aquilo acontecendo, ele falou: nossa, é sobre isso que é o meu estudo, é disso que eu estou falando. Ele chama de campo mórfico genético, né? É um campo de informação, onde todos nós carregamos os campos de informação sobre tudo. Tudo o que aconteceu comigo está registrado. Muitas coisas eu lembro, muitas coisas eu não lembro, mas não depende de eu lembrar para que ela faça parte de mim, para que ela seja uma parte de mim. Então, tudo o que aconteceu na minha vida até hoje está tudo registrado e está nesse campo de informação, como cita o cientista Rupert Sheldrake. Eu vou citar então alguns experimentos que o Rupert Sheldrake mostra pra gente. Tem o que eu acho bem interessante, que ele pega uma bandeja, ele coloca magnetos na bandeja e no que ele move um magneto, os outros se movem, né? Como um ímã. Então, ou seja, ele mostra que não precisa um tocar no outro para um interferir no outro. A mesma coisa quando a Lua chega mais perto da Terra, a maré sobe ou baixa, né? Ou seja, a Lua não precisa tocar na Terra para interferir aqui na maré. Um experimento interessante que ele fez, que ele mostra, ele fez um experimento numa ilha onde ele ensinou um macaco a lavar a fruta antes de comer. E passou-se um tempo, os outros macacos começaram a fazer a mesma coisa. E o mais interessante foi que ele percebeu que numa ilha distante dali, onde não teria como um macaco atravessar, ele percebeu que depois disso os macacos lá também começaram a lavar a fruta antes de comer. Então ele provou que a partir da hora que você insere uma informação dentro de um sistema, todos os outros têm acesso à mesma informação. Ou seja, nós partilhamos do mesmo inconsciente, do mesmo jeito que nós, os macacos, e cada sistema, cada espécie, eles partilham do mesmo inconsciente. Também tem um vídeo que ele mostra aquele monte de pássaros voando, né? Parece uma dança que eles estão fazendo. Você vê milhares de pássaros e você vê como que eles não se chocam entre si e é como se fosse uma dança, algo harmonioso, né? Ou seja, existe uma inteligência ali, não é aleatório que isso está acontecendo. E como que acontece a constelação familiar? A constelação familiar em grupo, nós convidamos quem está assistindo, né, para participar, para representar. Então, a constelação familiar, eu posso trazer qualquer tema, sobre qualquer situação, sobre um medo, sobre uma dificuldade, um problema que eu tenho, um conflito que eu estou passando, uma questão de eu não ganhar dinheiro, não sei o que está acontecendo, ou relacionamento, qualquer situação eu posso trazer aqui para fazer a constelação. E nesse momento, então, em grupo, nós vamos convidar as pessoas que estão assistindo para representar, para ser representantes. Então, por exemplo, vou fazer... Meu tema é relacionamento. Não sei o que aconteceu, eu não consigo arrumar uma parceira. Então, nós vamos ver o que está acontecendo, desde quando, o que aconteceu, né? Através de uma simples conversa, vamos tentar entender o que se passa com você. Então, nós podemos chamar para representar, por exemplo, então, pessoas que estão ligadas ao seu tema. Então, nesse caso, poderia chamar a mãe, um pai, uma ex, por exemplo, a parceira atual. Podemos colocar também sentimentos como o amor, a raiva, o medo, a dificuldade. Também podemos colocar até objetos, se for importante para a constelação.
E no que nós colocamos então essas pessoas para representar. Por exemplo, vou colocar uma pessoa para representar a mãe de uma pessoa, né? Uma ex. E nesse momento os representantes vão começar a sentir, né? Ou seja, nesse momento então é aberto um campo, que é o do tema da pessoa que vai fazer a constelação. E as pessoas que estão ali representando, estão se doando, elas vão sentir o que está relacionado a essa situação, a esse campo de informação. Então, as pessoas vão sentir através de ressonância, vai ressoar na pessoa que estiver representando. Nós somos seres de energia e nós estamos fazendo isso todos os dias, a todos os momentos. A gente muitas vezes só não se dá conta do que está acontecendo. Mas então, nesse momento, onde nós nos colocamos, nos disponibilizamos para representar, então, o tema do colega, nesse momento, então, todos vão estar sentindo o que está acontecendo, qual dinâmica que está ali, programada. Para tudo que acontece na vida, para qualquer situação, existe uma dinâmica. Se eu tenho dificuldade de qualquer situação, é porque existe uma dinâmica ali programada. É como num computador, você programa e as situações, e no que você insere uma informação, vai se desenrolar dessa determinada maneira sempre, ou parecida. A mesma coisa nós, fica tudo programado, através dos registros de todas as nossas vivências e também dos nossos antepassados. Está programada todas as dinâmicas já. Então, em uma constelação, nós vamos ver o que está acontecendo, qual a dinâmica que está aí em você para ter esse determinado resultado. Uma dificuldade no relacionamento, por exemplo. De onde vem? O que aconteceu? Como você está? Você está programado para reagir de tal maneira em determinada situação. Então, no que os representantes começam a sentir, e pode surtir movimentos também, as pessoas se movimentam e começam a ter a sensação da outra pessoa, e nesse momento então nós então deixamos toda a constelação acontecer, verificamos onde estão os possíveis conflitos, traumas, bloqueios, e nós fazemos alguns movimentos com os representantes e também introduzimos falas durante a constelação para liberar o que tiver para liberar. Vou citar alguns exemplos então de constelação que nós já fizemos aqui. Uma certa vez uma pessoa trouxe a seguinte situação, que o filho dela acordava praticamente todas as noites gritando e como sonâmbulo. E fazendo a constelação nós percebemos que ele estava emaranhado com o irmão que não nasceu. Ou seja, foi um aborto e esse aborto ele não foi reconhecido. Não foi dado nome, foi tratado como uma pessoa que não existe. E na constelação, nós percebemos como que isso atua. Se nós não damos um lugar para esse aborto, para essa criança que não nasceu, nós estamos excluindo ela. Porque ela não nasceu, mas ela já existe. Ela morreu. Ela simplesmente morreu dentro da barriga. Mas ela existe. E quando ela não é contada, não é reconhecida, não é incluída, isso fica atuando. É uma forma de exclusão. E nós percebemos como que isso atua. É um conflito muito grave. Não reconhecer uma criança que não nasceu. Do mesmo jeito que uma criança que nasce, ela vai querer atenção, carinho, inclusão. Não precisa de muito. Somente dar um nome, reconhecer, saber que existe. No caso, quando eu for falar, se eu tiver 2 filhos que nasceram
e um que não nasceu, é interessante eu falar que eu tenho 3 filhos. Contar com esse outro que não nasceu. E o normal que nós percebemos hoje em dia é que as pessoas não contam as crianças que não nascem e não dão nome. Mas ela merece um nome. Ela não nasceu, mas ela existe e fica atuando essa energia no sistema familiar. Ela se sente excluída e acaba que todos se sentem excluídos. Todos têm essa sensação de exclusão. Então, muitas vezes, eu tenho uma sensação de exclusão, que eu nem sei de onde vem, muitas vezes é de um aborto. Alguém que não nasceu. E não precisa fazer festa, não precisa cantar parabéns, não precisa fazer muita coisa. Só basta reconhecer, incluir e dizer que tem um lugar. Isso é suficiente para ficar bem, tanto ela como todos que fazem parte. Então, depois dessa constelação, dessa criança, onde a gente fez todo o movimento para incluir esse irmão que não nasceu, diminuiu bastante essa questão dela acordar à noite. Em um outro caso, uma outra constelação, uma pessoa ela não poderia ingerir leite ou qualquer alimento que fosse feito tivesse leite. E na constelação que nós fizemos, nós percebemos que em algum momento da vida dela, quando ela era criança, teve uma situação com a mãe e ela ficou traumatizada com leite. E depois de nós fazemos todo esse movimento, nós acessamos esse registro onde ela tinha esse trauma com o leite e através dos movimentos e das falas, onde ela faz esse movimento em direção ao leite, que ele é benéfico, que não preciso ter medo dele, que ele está tudo tranquilo agora. Então, ela fica em paz. E aí depois ela me relatou que depois disso ela começou a comer alimentos derivados do leite. Em uma outra constelação, uma pessoa estava com dificuldade de visão, onde cada vez mais o grau estava aumentando. E no que nós montamos a constelação, nós percebemos que ele estava ligado a um ancestral lá atrás, 3 ou 4 gerações para trás, onde aconteceu algo que esse ancestral dele não queria ver alguém. A constelação inteira a pessoa não conseguia abrir os olhos e havia essa dificuldade de ver. Era muito sofrido para ela ver determinada pessoa. E através dos movimentos e das falas a gente foi fazendo a conciliação para que ele pudesse ver e pudesse fazer a despedida e tudo foi se tranquilizando e ele pôde abrir os olhos depois de muito tempo na constelação. E um tempo depois, essa pessoa me relatou que já estava enxergando melhor, já parou, já tinha parado de crescer essa dificuldade de visão, né? Então, mais uma vez, a gente percebe como que nós estamos emaranhados com as histórias passadas, né? E como que isso atua. Por exemplo, uma pessoa que vai perdendo a visão, vai necessitando de óculos, não é à toa. Nosso corpo é inteligente, ele sabe o que nós precisamos e ele obedece a comandos. Se por algum motivo eu não quero ver alguém, ou alguma coisa, ou alguma situação, o meu corpo ele vai me proteger. Isso é uma proteção, é um mecanismo de defesa do corpo. Onde olhar algo é sofrido, então ele, do jeito dele, ele vai obedecer ao comando e vai, então, fazer com que você perda a visão.
E você que está interessado em fazer uma constelação familiar, fica o convite. Nós atendemos aqui em Maringá e também em Cianorte e Rolândia. Nós fazemos grupos, você pode entrar em contato, pode acessar o nosso site. E se caso quiser levar para a sua cidade, estamos à disposição, entre em contato com a gente. Gratidão!